Olá, muitas pessoas acreditam que a fé cristã, é apenas uma decisão humana. Mas a Bíblia mostra algo muito diferente. Não é o homem que por si só busca a Deus. Ele não consegue se aproximar de Deus sem que Deus o busque primeiro. A salvação começa com a graça de Deus buscando o pecador. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que muitos teólogos chamam de graça irresistível. A graça que encontra o pecador e transforma o coração. Há 38 anos, a Ótica Higienópolis faz parte da história de Londrina. Tecnologia, inovação e uma equipe especializada para cuidar da sua visão. Venha nos visitar no alto da Avenida Higienópolis. Estacionamento próprio. Olá, que alegria é ter você aqui conosco no Café e Fé. E o tema do nosso programa hoje é a graça irresistível de Deus. Quando nós falamos de salvação, muitas pessoas imaginam que tudo começa com a iniciativa humana. Mas a Bíblia apresenta uma realidade diferente. O Evangelho mostra que é Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem busca. Porque a Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus. E é a graça que transforma o coração do homem. Para refletir sobre esse tema tão importante, nós vamos conversar hoje com o nosso amado irmão e amigo e pregador, Tiago Ruiz. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, pastor Glênio. Uma alegria, sou eu quem agradeço poder estar aqui, partilhar da palavra e de um cafezinho com um amigo. E nós estamos falando sobre esse assunto há algumas semanas, sempre batendo na mesma tecla, que é a importância de você entender que a salvação começa com Deus. Se você perdeu algum dos programas, você pode assistir no YouTube. E agora, olha, pega aí o seu cafezinho, porque o nosso Café e Fé está começando já já. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. A Bíblia mostra que o homem, por si só, ele não busca a Deus. Romanos capítulo 3, verso 11, diz assim: não há quem busque a Deus. Não há nenhum sequer. Isso significa que a salvação, ela começa na iniciativa de Deus e não do homem. Lá no Jardim do Éden, já foi assim. Quando o homem pecou, ele fugiu de Deus. E Deus veio buscá-lo, veio ao seu encontro. Isso significa que se Deus não vier nos buscar, nós não poderemos buscá-lo. Jesus mesmo afirmou: ninguém pode vir a mim se o Pai que
me enviou, não vier buscá-lo, não trouxer. A palavra aqui usada é não atrair. Nós somos atraídos por Deus ao Pai, ao Filho. Deus atrai o pecador para Cristo. Há um outro texto aqui, Tiago, que fala o seguinte em Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. O que isso nos ensina? Que o homem estava morto espiritualmente e incapaz de vir ao Senhor. Agora eu queria perguntar para você, se o homem não consegue se aproximar de Deus por si mesmo, como a graça de Deus alcança esse coração e como podemos confiar nessa verdade? Boa pergunta. Com a queda, o homem realmente ficou predisposto a fugir de Deus. Ele vira as costas a Deus. E não há quem queira, não há quem busque a Deus. Por sua vez, Deus, por meio do seu Filho Jesus, ele é quem vai atrás do homem. E esse chamado irresistível, ou também conhecido como a graça irresistível, ela é irrecusável porque quando o Senhor age, ele vivifica esse morto espiritual para ele poder ouvir. Como é que Deus faz isso? Por meio do anúncio da sua palavra. A Bíblia, ela aponta do início ao fim a Jesus. E ele é o verbo, a palavra viva. Então, há um chamado externo quando se anuncia a palavra e um chamado interno quando, por meio da palavra, o Espírito Santo vai reverberar, vai ecoar no interior dessa pessoa. Tem uma passagem interessante, breve, em Atos, que eu vou ler aqui, em que Paulo e Silas vão pregar aos bereanos, vão até Bereia. E lá diz o seguinte: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. E olha a consequência de ouvir a palavra, examinar a palavra quando o Espírito Santo age. Com isso, muitos deles creram. E aí vem o depósito de Deus com a fé nesse coração que dá a segurança para descansar no Senhor. Então, a graça, ela é quem vai mover esse coração morto pelo pecado. Porque quando nós pecamos lá com o nosso pai Adão, a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado entrou a morte, e a morte, ela penetrou em todos nós, porque todos nós pecamos em Adão. Então, quando o homem caiu, ele ficou espiritualmente desconectado de Deus. E só uma ação divina de vivificação pode produzir ação humana de fé, de crença, não é isso? Exatamente. Uma vez morto espiritualmente, quando essa graça irresistível atinge o coração de pedra do homem e é transformado por um coração de carne por Deus, esse morto é vivificado. Isso é regeneração. E ali vem o arrependimento, a fé, uma nova caminhada. Eu às vezes me impressiono muito, porque a graça é uma ação divina. Quando ela se torna irresistível, ela é uma ação divina àqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem seus filhos. Porque eu pensei outro dia que Jesus chegou no cemitério onde Lázaro estava sepultado e a Maria estava com a cabeça, não pode mexer, que já é de 4 dias.
E Jesus disse, mas Marta, aliás, era a Marta que estava falando, eu não tenho dito para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? E depois Jesus fez uma oração e disse, Lázaro, vem para fora. Se ele não tivesse chamado o nome de Lázaro, pelo poder da palavra, ele ia vivificar aquela defuntada toda, não é? É verdade. E esse mesmo poder da palavra de Deus, que é o poder da criação, Lógico. haja luz, é o poder que sustenta o mundo, segundo Hebreus 1, pelo poder da sua palavra. Ela é poderosa como foi poderosa para vivificar Lázaro, ela é no homem morto espiritualmente quando ele tem acesso à palavra de Deus. Ele vivifica. O que eu entendo é que a graça, ela é uma realidade muito mais focada na pessoa de Jesus Cristo. Não é que no Velho Testamento não houvesse graça, mas ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A plenitude da graça está exatamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. De tal modo que quando ele vem para um morto espiritual, ele levanta, ele vivifica esse morto e ele responde. São duas respostas que o ser humano terá diante da graça irresistível, que é a fé, que se volta para dar credibilidade, não só credibilidade, mas confiança no Deus Todo-Poderoso, e o arrependimento, para não confiar em si. Então ele crê em Deus e descrê de si, porque nós passamos a acreditar que nós somos autossuficientes e desprezamos Deus. A morte espiritual nos deixa no trono, como se tudo isso... E isso leva a um caos, né, nesse mundo, não é? É verdade. A falta de Deus aponta para a escuridão. E a promessa de vida e vida eterna em Cristo Jesus traz um descanso por meio da fé, de que, como diz a palavra, a nossa esperança não é em vão. Eu olho para a graça com uma coisa assim, quase espantosa, né? Que é o poder de Deus agindo num coração, vivificando, trazendo fé, trazendo arrependimento e dando ao homem a condição de se tornar filho de Deus. Então, o assunto da graça, se não for Deus, o homem jamais terá uma disposição de buscar a Deus. Verdade. Esse favor imerecido, ele transforma o querer do homem. Esse homem que era alguém que não conseguia, tinha os olhos fechados para Deus, passa a vê-lo, passa por um dom que o Senhor coloca na fé no coração dele, passa a buscar a Deus. Só assim, por esse milagre chamado graça. Nós não temos outro caminho para chegar a Deus a não ser através da graça de Deus. A Bíblia diz, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto é, a fé, não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não vem das obras da justiça própria, dos méritos, para que ninguém se vanglorie. E o Senhor é quem dá a fé para que a gente creia e descanse na suficiência dele. Eu creio que há muita gente que pensa que porque foi à frente numa igreja, levantou a mão, fez uma decisão, e que isso é o ato de que ela está com Deus.
mas isso pode ser apenas periférico, né? O apelo dirigido ao homem não pode ser emocional ao ponto dele de encontro a Deus, porque senão é algo da alma do homem. O apelo verdadeiro é de Deus buscando o homem. Quando o Senhor chama, esse chamado é irresistível. Nós vamos continuar pensando, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa graça que nos convence, que nos conquista e que nos traz, porque graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece, nem tem condições de merecer. Já já a gente volta. Dificuldades visuais não corrigidas podem afetar sua vida e até o seu desempenho profissional. Com Sérgio Germanovics, você tem ciência, precisão e cuidado humano. Enxergue melhor, viva melhor. Reabilita a visão. Rua Pará, 1500, sala 301. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. A Bíblia mostra que quando Deus chama alguém, algo acontece dentro dessa pessoa. O profeta Ezequiel, ele mostra isso de uma maneira muito profunda. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, ele diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. E tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Isso aqui é uma transformação radical. Eu entendo que o coração de pedra é a figura do pó da terra, que foi feito, o pó é pedra desmanchada, então é o Adão, é o homem adâmico. E o coração de carne é aquilo que vem da parte da mulher, que a mulher foi tirada da carne e não do pó. E Jesus nasce da mulher que vem para esmagar, ele veio para esmagar a cabeça da serpente. Essa mudança de coração é algo extraordinário. Ele vai tirar o coração adâmico e vai colocar um coração crístico, não é crítico, é o coração de Cristo. Há uma mudança de inclinação pela vivificação. Filipenses também, capítulo 2, diz: porque Deus é quem efetua em nós ou em vós tanto o querer como o efetuar. Então, algo tem que acontecer dentro do ser humano. Até o querer do homem vem de Deus. O exemplo muito claro disso é a conversão de Paulo, não é? Paulo não estava buscando a Cristo, pelo contrário, ele era um perseguidor dos cristãos, mas no caminho de Damasco ele encontrou alguma coisa fora de série. A graça o alcança e a sua vida é transformada. Outro texto importante mostra em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando Cristo chama, suas ovelhas respondem. Quando ele faz o convite, o pecador vem, porque a graça de Deus é irresistível. Por que esse nome de graça irresistível, Tiago? O que não se pode resistir, não tem como recusar essa graça. O pecador, ele sabe que merecia a condenação.
E quando ele é agraciado com a libertação, quando ele vê que é o Senhor Jesus Cristo que assume aquela cruz no seu lugar, ele percebe que esse amor é tamanho, e esse amor constrange no sentido de atraí-lo, como nós dissemos. E o exemplo de Paulo é ótimo, porque Paulo tem um encontro com o Verbo, com Jesus, que é a palavra viva. Então isso exemplifica mais uma vez que é por meio da palavra que o Senhor age, por meio da história de Jesus Cristo, que é revelada na Bíblia, e pelo poder do Espírito Santo vai fazer com esse coração que era inclinado às coisas do mundo, a essa vida terrena, que está caminhando num sentido, dando as costas a Deus, e aí tem esse coração trocado, por isso que chama conversão. Ele olha e vê que a cruz está para lá, faz essa volta, essa mudança de coração, e vai atrás do caminho da cruz. Eu estava olhando aqui que a graça é irresistível, graça irresistível, é uma obra eficaz de Deus, pela qual o Espírito Santo chama aqueles escolhidos ou eleitos, chama internamente, de modo tão poderoso, que eles são vivificados e vêm a Cristo de boa vontade. Porque eu não entendo que Deus iria nos chamar a fórceps, contra a vontade. Mas Ele nos chama e nós respondemos com a nossa vontade vivificada, ou conquistada, ou transformada. Você concorda com esse pensamento? Esse constrangimento é em amor, sem dúvida. Quando o homem é levado por Deus a crer, ele tem um deleite na obra do Senhor por ele. Saber que o que ele tinha era condenação, e agora ele tem vida abundante em Cristo Jesus, há uma alegria que o constrange a observar que essa graça é tão grande, tão maravilhosa, de que não há como fugir de se alegrar no Senhor por tudo isso. Eu vejo que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz umas declarações aqui interessantes. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E ele diz, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então, como é que Deus vai conquistar esse coração? Você tem batido aqui que é através da palavra. A palavra pregada, ela vai mover, ela vai vivificar aquele morto e vai trazer toda essa reação. É isso mesmo? É isso, é o anúncio do Evangelho. Boas novas. Há uma boa notícia a ser notificada aos perdidos, que há um resgate, uma salvação por meio de Jesus Cristo, o mediador entre o homem e Deus. E essa notícia, que é boa demais, ela tem que ser proclamada. E com fidelidade à palavra, aquilo que diz a Bíblia. Porque é por meio dessa boa notícia, fundamentada na palavra, é que o Espírito Santo vai agir para transformar esse coração de pedra em coração de carne. O Deus da graça, né?
ele não significa que Deus vai forçar alguém contra a sua vontade. Significa que Deus transforma o coração de tal forma que aquele que estava morto em delitos e pecados, que o pecador passa a desejar a Cristo. Ele passa a querer ter uma relação com Ele. Eu anotei assim, em outras palavras, que graça irresistível, ela não força contra a vontade, ela liberta a vontade escravizada para que o pecador possa vir a Cristo de maneira voluntária, porque aquele texto que nós lemos é que ele realiza em nós tanto o querer como o realizar. Então, isso são as duas coisas que vão concomitantemente funcionarem, né? A ação divina e a reação humana dentro da graça de Deus. Exato. O homem, ele reage a tudo isso, passando então a buscar a Deus. Aquele que não tinha interesse nas coisas do Senhor, ele é desperto, ele se alegra no Senhor, ele quer entender sobre esse Salvador e começa uma caminhada em Cristo Jesus, em que, com perseverança, vai até o momento mais aguardado por todo filho de Deus, o encontro com Jesus final, né? Um encontro final. Eu quero dizer para você, se você está buscando a Deus, se você está buscando a Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está buscando, é porque você já foi buscado. Se você está tendo essa atração, é porque você foi atraído. E nós estamos falando aqui hoje sobre graça irresistível. A salvação não começa com a nossa iniciativa, com a iniciativa humana. Ela começa com a graça de Deus alcançando o pecador. Primeiro, vivificando o morto em delitos e pecados pela palavra. O salmista, no Salmo 119, ele diz: a minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Então, ela começa com a graça. É Deus quem chama, é Deus quem transforma, é Deus quem sustenta a nossa fé. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Café e Fé, agradecer ao Tiago, que esteve aqui conosco, falando sobre esta realidade. E se você está ouvindo e tem interesse por isso, saiba que foi a graça que já moveu o seu coração. E aqui fica o nosso abraço, aquele abraço de coração para coração. Até o próximo, se Deus assim permitir. Bem-vindos ao Instituto Sola Gracia e ao projeto Literatura com Propósito. Distribuir literatura cristã de qualidade com foco na graça de Jesus Cristo é o nosso propósito. Se você é uma liderança e faz parte de um ministério evangélico, está apto a participar. Se inscreva e receba uma obra literária a cada 3 meses, gratuitamente. Entre no site www.solagracia.com.br e siga os seguintes passos. Clique no menu Cadastro e preencha todos os formulários. Em seguida, confirme sua inscrição. Caso tenha dificuldade, entre em contato que vamos te ajudar. Editora Vale Estreito. A Editora Vale Estreito conta com vários títulos publicados com autores comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Conheça mais a Editora Vale Estreito. Acesse nossas mídias.
Batman Car Imports, pintura automotiva, Rua Taubaté, 65, em Londrina.